Você já se pegou em um silêncio que, em vez de paz, trazia um eco de ansiedade? Aquela sensação de que algo grita por dentro, mas você não sabe o quê? Muitos de nós, adultos maduros, carregamos essas perguntas, especialmente em momentos de transição, onde os antigos laços se rompem e a solidão se instala. Aquela dor de se sentir sozinho, mesmo rodeado de pessoas, como se ninguém realmente o compreendesse na sua jornada de cura pessoal. É uma angústia silenciosa, uma que tenta calar a mente, mas o coração e o corpo não conseguem. Essa dor se esconde, mas se manifesta de outras formas, como um cansaço de tentar mudar as coisas e ver tudo permanecer igual, questionando se sua própria energia está bloqueada. E o que você está realmente tentando calar não é um vilão, mas um complexo de defesas e traumas inconscientes. Cláudio Naranjo nos convida a ver esse grito não como um defeito, mas como a voz de nossa alma tentando nos mostrar feridas que o tempo não curou. Naranjo explica que o ego é uma estrutura de caráter, uma neurose que se forma a partir das feridas infantis, uma falsa personalidade criada para a sobrevivência. Ele age como um cão de guarda e a tentativa de silenciá-lo é, paradoxalmente, um ato do próprio ego, uma tentativa de controle que só o faz ladrar ainda mais alto. Essa cegueira emocional, como a nomeou Daniel Goleman, nos impede de enxergar nossas próprias reações e o impacto delas. Neste vídeo, vamos juntos desvendar por que certas dores insistem em voltar, como a neurociência espiritual explica isso, e mais importante, como começar a jornada de volta para si mesmo. É um caminho para a cura, autoconsciência e paz interior. Você vai descobrir que a verdadeira cura não está em calar o ego, mas em reconhecê-lo, acolhê-lo e, por fim, transformá-lo. Inspirados pelos profundos ensinamentos de Cláudio Naranjo, Gabor Maté e Carl Jung, vamos mergulhar na anatomia do ego para entender o que ele realmente representa e como podemos nos libertar de suas amarras. Você já notou como a vida parece, às vezes, um ciclo interminável? Como se as mesmas dores, os mesmos tipos de relacionamentos tóxicos e os mesmos padrões de autossabotagem se repetissem, não importa o quanto você tente mudar. O ego utiliza velhos padrões de comportamento, moldados por traumas passados, para recriar situações dolorosas, mas que no fundo são familiares. Essa é a sua zona de conforto quântica. O cérebro se apega ao que já é conhecido, mesmo que seja disfuncional. Por mais que a mente consciente clame por algo novo, uma parte de você continua vibrando na frequência do trauma não curado, atraindo aquilo que a sua alma já conhece. É como se, no fundo, a alma acreditasse que merece repetir o sofrimento. Muitas vezes, a espiritualidade se torna uma fuga performática. É a tentativa de ser espiritual para evitar confrontar a própria sombra, aquela parte que ainda dói e sangra. A pessoa adota um vocabulário e um conjunto de rituais que, na verdade, servem para mascarar a dor, mantendo a dissonância entre o que se deseja e o que se vibra ou reprime. Essa espiritualidade performática é uma das grandes armadilhas da jornada, porque cria a ilusão de que a pessoa está curada, enquanto a ferida continua aberta, repetindo o seu eco no silêncio da alma. Para começar a quebrar esse ciclo, há uma técnica simples para observar a origem de um padrão de autossabotagem e acolhê-lo com compaixão. Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos e respire fundo. Mentalmente, volte a um momento onde sentiu a autossabotagem agir. Não julgue, apenas observe. Pergunte a si mesmo: quando foi a primeira vez que me senti assim? Acolha a imagem ou a sensação que vier, não para julgá-la, mas para oferecer àquela parte sua a compaixão que ela sempre precisou. Esse é o primeiro passo para resgatar sua criança interior e transmutar o eco do passado em um porto seguro no presente. Muitos de nós fomos ensinados que para atrair o bem, precisamos estar sempre felizes, sempre positivos, vibrando alto. Mas o que acontece quando a vida nos apresenta uma dor real, um luto, uma decepção profunda? O mito da espiritualidade performática nos ensina a negar o que sentimos, a colocar uma máscara de felicidade para o mundo, enquanto por dentro, o nosso corpo e a nossa alma gritam em silêncio. Negar uma emoção baixa
É como tentar secar um rio represando a nascente. A pressão só aumenta. A espiritualidade, a verdadeira, não é sobre anular o negativo, mas sobre acolhê-lo, sobre permitir que o rio siga seu curso. A neurociência já nos mostrou o impacto de suprimir emoções, elevando os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e criando uma incoerência vibracional. Essa dissonância energética é a falha silenciosa que impede a manifestação de saúde, amor e paz. O que a mente deseja, o corpo reprime, e essa falta de alinhamento afeta o sistema nervoso e a nossa frequência interna. A verdade é que a frequência da dor não processada pode sabotar a sua felicidade, mesmo que você repita afirmações positivas o dia todo. Um estudo de caso hipotético revela que a aceitação de todas as emoções, até as mais difíceis, gera uma coerência energética muito mais poderosa do que a tentativa artificial de mantê-la alta. Quando aceitamos a dor, ela perde o poder de nos controlar e se torna apenas uma parte da nossa história. A energia da aceitação, não da negação, é a chave para o verdadeiro alinhamento e para que o universo responda à sua verdade emocional. Quando o corpo e a alma se alinham, o que é sentido é acolhido e o que é reprimido finalmente pode se dissolver. A busca por uma versão futura e perfeita de si mesmo é uma das maiores armadilhas do ego. A ansiedade é um sintoma claro disso, uma tentativa de controlar um futuro imaginário, em vez de viver e manifestar a partir do agora. É a fuga do presente, a morte da potência, a urgência de controlar tudo, a necessidade de ter todas as respostas e a sensação de que o tempo está acabando são os maiores indicativos de uma frequência em dissonância. Essa é a dor de quem sente que já é tarde demais para mudar de vida, curar-se ou começar a viver de forma autêntica. É um sinal sutil de que sua frequência está desalinhada. A mente corre para o futuro, tentando prever e evitar a dor. Mas ao fazer isso, perde a única chance de criar algo novo. A presença no agora. O ego teme o desconhecido e o futuro é o seu playground. Ele vive no que ainda não aconteceu, enquanto a alma anseia pela paz do presente. Para transmutar a ansiedade em intenção elevada, o modelo mental é simples, mas poderoso. O retorno ao corpo. Ao invés de tentar controlar o futuro, a pessoa redireciona sua energia para o agora, a única fonte real de poder. Um exercício de 3 minutos de consciência corporal, inspirado nos ensinamentos de Stanislav Grof, pode ser o ponto de partida. Ao sentir a respiração, o corpo e as sensações, você libera a energia da ansiedade e a direciona para a criação consciente do seu eu autêntico. A crença de que a solução para os nossos problemas está em um guru, em uma nova técnica ou em um curso milagroso é uma das armadilhas mais antigas do ego. Em sua sede por controle e segurança, o ego projeta a salvação em figuras externas, em vez de buscar a sabedoria interior. Ele nos convence de que somos impotentes e que precisamos de alguém, de algo de fora, para nos dizer o que fazer. Essa busca incessante por respostas externas é, no fundo, o medo de ter que encarar a nossa própria verdade, de ter que assumir a responsabilidade pela nossa própria cura. Essa projeção de poder para o externo cria um ciclo vicioso, uma profecia autorrealizável, como no conceito do efeito Galateia. Nós acreditamos que somos incapazes e, com essa crença, nos mantemos em um estado de dependência e impotência, onde as nossas expectativas sobre nós mesmos afetam o nosso desempenho. A busca por um guru salvador é, na verdade, a voz do ego que não confia na sua própria intuição, que não acredita na sua própria dignidade. Para saber se você está no caminho certo, faça um teste simples. Observe de onde vem sua alegria. A sua alegria é genuína, porque você se conectou com a sua própria essência, ou é um alívio momentâneo que vem da validação de alguém de fora? A resposta a essa pergunta é o teste final para saber se a busca é por validação externa ou se você já está se movendo a partir da sua própria autoridade interna, do seu porto seguro emocional. O ego, por medo do vazio, preenche o espaço entre os pensamentos com ruído mental e excesso de afirmações. Ele teme o silêncio, pois a quietude revela o que ele tenta esconder. A verdadeira manifestação,
aquela que atrai a vida que você realmente merece, acontece no vazio, no espaço onde o ego não tem controle. Mas a pessoa está com medo de envelhecer sem ter realizado a missão da alma. E o ego a mantém ocupada e barulhenta, impedindo-a de ouvir a voz interior. Muitos tentam meditar para calar a mente, mas a meditação não é sobre silenciar o barulho. É sobre observar o ego sem se identificar com ele. Uma lição essencial de consciência e aceitação. É no silêncio que o ego se mostra, com seus medos e anseios. E é ali que a cura começa, não pela força, mas pela observação compassiva. A parábola do rio e da pedra ilustra esse processo. O ego é como uma pedra no rio. Não se trata de removê-la à força, mas de permitir que o fluxo da vida a contorne e, com o tempo, a desgaste naturalmente, revelando sua essência. A verdadeira libertação vem do acolhimento, não da rigidez. O silêncio não é uma ausência de som, mas a presença total do ser, a quietude que cura. Você já se perguntou por que as coisas que você mais deseja parecem estar sempre fora de seu alcance, como se a lei da atração não funcionasse para você? A incoerência vibracional, uma falha energética silenciosa, é a principal razão. O ego cria uma dissonância entre o que a pessoa diz que quer e o que ela sente, pensa e age. A pessoa pode desejar paz, mas sua frequência interna está vibrando na dor do passado, em traumas não resolvidos. A psicologia da aceitação radical nos mostra que aceitar as próprias emoções, até as mais feias, é um ato de poder e alinhamento. Quando a emoção é aceita, ela perde o poder de controlar. Isso cria um porto seguro emocional, um espaço interior onde você pode ser vulnerável e, paradoxalmente, encontrar a sua força. O verdadeiro poder não está em silenciar o que se sente, mas em permitir que a emoção flua, sem julgamento. A metáfora do maestro e da orquestra nos ajuda a entender essa coerência emocional. O maestro não tenta calar um instrumento dissonante, mas o integra à melodia, criando uma sinfonia mais rica e complexa. A alma é o maestro, e o ego é o instrumento que precisa ser integrado, não silenciado. A verdadeira cura é um realinhamento energético, uma dança harmoniosa entre o que você sente e o que você é. O medo de ser quem você é de verdade é um dos maiores grilhões que o ego coloca na alma. O medo do julgamento, o medo da rejeição e o medo da solidão nos convencem de que ser autêntico é perigoso, e assim nos mantém em um ciclo de autoabandono e de sentir-se sozinho mesmo cercado de pessoas. A busca incessante por aprovação, validação ou um parceiro amoroso é um sinal de que o ego está tentando preencher um vazio interno que só a autocompaixão pode curar. A necessidade de ter um relacionamento, por exemplo, não é uma busca por amor, mas um medo profundo de estar só, um sinal de que a sua dignidade foi abalada. É o padrão de comportamento "eu preciso" que te mantém preso, buscando externamente o que só pode ser encontrado internamente. A libertação desse padrão vem da vulnerabilidade verdadeira. A história de uma pessoa, após anos tentando ser aceita, demonstra isso. Ela estava exausta de tentar manifestar mudanças, mas sentia que tudo permanecia igual. Por anos, ela buscou a validação em relacionamentos tóxicos e na aceitação de outras pessoas, repetindo padrões negativos e autossabotadores. Sua busca era incansável, mas o universo parecia em silêncio. No entanto, um dia, ela simplesmente desistiu de tentar ser quem os outros queriam que ela fosse. Ela começou a expressar sua verdade, sua vulnerabilidade, sem medo. Ela parou de buscar a aprovação dos outros para encontrar a liberdade e a felicidade ao simplesmente aceitar e expressar a si mesma. A vulnerabilidade que ela tanto temia se tornou sua maior força, e ela finalmente reencontrou o brilho e a alegria de viver que havia perdido. Sua cura foi um reencontro com sua essência, um retorno para si mesma, honrando sua dor e sua história. Quando a mudança se aproxima, o ego se fortalece, e a dor que sentimos não é a dor da mudança em si, mas a dor do desconhecido. A zona de conforto quântica nos mostra que o ego, por mais que cause sofrimento, é um guardião do que é familiar. A neurociência nos explica que o cérebro se apega ao que é conhecido,
mesmo que seja disfuncional, porque isso exige menos energia e gera uma sensação de segurança. A verdadeira resistência não é a mudança, mas a incerteza, a falta de controle que o ego tanto teme. É o medo de adoecer gravemente e não ter mais tempo de encontrar a paz interior ou a cura para dores físicas que refletem sofrimento emocional. Desvendar o mito de que as pessoas resistem à mudança por preguiça é o primeiro passo para a libertação. A verdadeira resistência é ao desconhecido, a falta de controle que o ego tanto teme. As pessoas vivem repetindo padrões negativos e autossabotadores, procrastinação, autoanulação, atrair relacionamentos tóxicos, sem saber como quebrá-los. O ego nos convence de que o problema está fora de nós, quando, na verdade, a solução está na inversão de expectativas. A utopia de soltar o controle é uma armadilha. O verdadeiro poder reside em escolher o que controlar e o que confiar, uma inversão de expectativas que liberta. O objetivo não é se desfazer do ego, mas transmutá-lo como um guia para a sua própria jornada. Cláudio Naranjo nos convida a ver o ego não como um inimigo a ser calado, mas como um guardião a ser compreendido. Ao invés de lutar contra ele, nós podemos acolhê-lo e, com compaixão, transformar a resistência em aceitação. No fim, a cura não é a aniquilação do ego, mas a sua reintegração. A grande inversão é que o ego não se cala, ele se transforma. Cláudio Naranjo nos ensina que o nosso objetivo não é matar o ego, mas desmascará-lo, para que possamos reconhecer o nosso verdadeiro eu, que se esconde por trás da persona social. A jornada não é para nos tornarmos perfeitos, mas para nos tornarmos inteiros. Se você chegou até aqui, saiba que a luz da sua consciência já está mais forte do que nunca. A base do Eneagrama, trabalho de Oscar Ichazo, mapeia 9 tipos de ego ou fixações. A ideia não é nos rotular, mas nos ajudar a enxergar as nossas fixações para que possamos nos libertar delas e viver a partir da nossa essência. Continue honrando sua trajetória, pois sua cura é um farol para o universo e para aqueles que também buscam o caminho de volta para casa. Gostaríamos de saber qual insight deste vídeo mais tocou sua alma hoje e como ele ressoa com a sua frequência. Deixe seu comentário e ajude a construir este porto seguro para outros viajantes da alma. Se inscreva e ative o sino para mais jornadas de autoconhecimento profundo. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.